Olá, irmãos. Então vamos logo direto ao ponto. O que é que a Assembleia de Deus ensina sobre a questão do sexo e a sexualidade? Enquanto alguns têm uma visão de impureza, de que o sexo é uma coisa assim, sabe? Que a Bíblia, meu Deus, a Bíblia não pode falar sobre esse assunto tão imundo, tão impuro. Vamos ver então o que é que a Bíblia diz, o que é que a Assembleia de Deus então diz sobre esse assunto tão importante, tá? O que é que eu trouxe aqui então para nós? Eu trouxe essa lição os valores cristãos de 2018, tá? Enfrentando as questões morais do nosso tempo, lição de 2018. Trouxe aqui também a lição ética cristã de 2002, ano da minha conversão, sobre confrontando as questões morais. Essas duas lições são basicamente tratam do mesmo assunto. Tem um conteúdozinho um pouco diferente, mas os dois abordam o mesmo assunto. Então vamos ver o que é que a Assembleia de Deus fala sobre isso. Vamos começar aqui pela lição de 2002. Na lição de número 6, o cristão e a sexualidade. Eu vou só ler alguns trechos, os trechos mais importantes que eu separei para a gente poder tratar desse assunto, tá? Esclarecer esse assunto. Diz assim, na página 41 da lição de professor. A visão bíblica do sexo. Como é? O sexo foi feito por Deus. Vixe, meu Deus, que choque. Então, a sexualidade, o sexo, a sexualidade, quem criou? Deus. Aí continua assim. Deus fez o homem, incluindo o sexo. E aí está escrito aqui assim. E viu que tudo que Deus fez era bom, conforme está em Gênesis 1:31. As mãos que fizeram os olhos, o cérebro, também fizeram os órgãos sexuais. Deus fez o olho, fez a vagina, fez o pênis, fez a genitália masculina e feminina. Quem fez? Deus. Certo? E aí na página seguinte vai dizer o seguinte, da nossa lição. Liçãozinha de escola dominical, tá bom? O ensino bíblico é que o homem deve desfrutar, deve desfrutar do sexo com a esposa de modo normal, racional, sadio e amoroso, não com a namorada ou noiva. Isso aí já é fornicação. Sexo entre noivos e entre namorados ou pessoas não comprometidas, o famoso ficar, é indevido, é pecado. Tá bom? Não é só errado, é pecado e leva ao inferno. Ok? Pesquisas indicam que 50% dos jovens evangélicos já praticaram sexo antes do casamento. Isso é pecado grave contra o próprio corpo, conforme está escrito lá em Coríntios, que a prostituição é um pecado contra o próprio corpo. E contra o Criador também. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que o nosso corpo não é para a prostituição, é para Deus. E que o nosso corpo não foi criado para isso. Deus não criou o nosso corpo para isso. Também contra a palavra de Deus, contra o próximo, contra a igreja e contra a família. Meu irmão, haja rupturas aqui, viu? O sexo, tópico 2, o sexo e a vivência cristã. Deus não faria nada ruim. Ele planejou e formou o homem, a coroa da criação, numa totalidade, incluindo o sexo. O ajustamento do casal, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 7, que é um capítulo que lá pelo seu início vai abordar essa temática tão importante. Em 1 Coríntios 7, do 1 ao 7. Aí diz assim a nossa lição sobre esse capítulo. Vemos uma orientação bíblica muito importante do apóstolo Paulo no que diz respeito à intimidade conjugal. Primeiro é a questão do dever mútuo. Deve assim. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher o marido. É o dever do amor conjugal, no que tange ao atendimento das necessidades sexuais. Então, ele está falando que lá na Bíblia, em Coríntios 7, quando fala que o marido pague à mulher a devida benevolência, o dever mútuo que cada um pague ao outro, está falando da responsabilidade de uma dívida, digamos assim, né, que o cônjuge tem com o outro. A que tem direito do casal. Abstinência consentida.
Isto é importante no relacionamento do casal. Os cônjuges podem abster-se por algum tempo da prática sexual, mediante consentimento. Beleza, a irmã quer jejuar, o irmão quer jejuar 1 semana, ou sei lá, 3 dias, 4 dias. A companheira entrou em acordo? Não. Então você está proibido, parceiro. Não pode haver imposição de um sobre o outro. Então, nesse caso, aquela história de que você é o cabeça, que você toma a decisão, vai por água abaixo. Aqui você não é cabeça. Sexo, essa área do casal, o sexo, não existe o cabeça. Não existe. Aqui o direito agora é isonomia. O direito agora são iguais para todos. Caso decidam separar-se no leito conjugal, devem fazê-lo sob as seguintes condições. Quais são elas? Que haja concordância entre ambos, porque você aqui não decide nada, não é o cabeça, não vai tomar decisão particular, unilateral, e ignorar a questão do outro. Que haja concordância entre ambos e que haja sabedoria quanto ao tempo determinado. Ou seja, você não pode ultrapassar os limites que vai deixar o cônjuge, né, lá sozinho, abandonado. A satisfação amorosa do casal. Os evangélicos que proibiram o prazer do sexo, alegando que a finalidade deste é somente procriação, isso não tem base na Bíblia. Não tem. Vários textos nos mostram que Deus reconhece o direito de o casal usufruir desse prazer. Em Provérbios 5, 18 e 23, está escrito lá que o sábio recomenda os cônjuges que desfrutem do sexo sem referir-se, neste caso, ao ato procriativo, mas à satisfação. Aí diz assim, no Antigo Testamento, a lua de mel no Antigo Testamento durava 1 ano para procriar, para que eles tenham tempo de gerar filho. 1 ano de quê? Eu tive um pastor em 2008 que ele falou sobre isso, ele ensinou sobre isso, ele brincava dizendo que era 1 ano para pegar picula. Os dois tinham licença para ficar 1 ano pegando picula dentro de casa. Cadê? Ok. Então, 2002, ano da minha conversão, a Assembleia de Deus ensinou isso. E por que a maioria dos crentes não sabe disso? Algo de errado não está certo. Então vamos para a lição basicamente do mesmo conteúdo, essa lição mais recente, 2018, Valores Cristãos, da lição 8, a ética cristã e sexualidade. O sexo foi criado por Deus, novamente, 2002, 2018, a Assembleia de Deus vem falar assim, quem criou foi Deus. Essa prática é tida como imunda por certos pastores que são muito puros, muito santos, né? Então, o que a Assembleia vai falar agora sobre isso? Essa lição vai ser bem melhor do que a anterior, vai ser bem mais clara. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral. Não pode. Ou indecente. Por quê? Porque quem criou foi Deus. Então ele não pode ser considerado em si, o ato em si, como algo indecente ou imoral. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. A Assembleia de Deus então está corrigindo toda essa gente, pastor, pregador, irmãos, irmãs, seja quem for, desta visão que tem sobre a questão da prática sexual. Lição de Escola Dominical, 2018. Tudo que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão em seu propósito. Tá? Terceiro item diz assim, a sexualidade é criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, em Gênesis 1:28. Ou seja, está dizendo que quando Deus falou isso, para que eles tenham filho. A primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva foi essa, para eles terem filhos. Como é que se gera filho? Você se paridade? Se dividindo? Não. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras, como está escrito, deixará o varão, seu pai, sua mãe e tal, né? Aí ele vai falar sobre Cantares. Qual é o conteúdo de Cantares? Já fiz um vídeo falando sobre isso. Diz assim, o livro poético de Cantares exalta a sexualidade. Nossa, que coisa terrível. O livro poético de Cantares exalta a sexualidade e o amor entre o marido e sua esposa.
Então lá quando fala de seios, é seio mesmo, não é céu, qualquer outro tipo de figura que alguém queira levar. É o peito mesmo dela. O amor entre o marido e sua esposa. Portanto, não é correto demonizar o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. O pecado está na depravação sexual que contraria os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. E continua, não acabou não. Na verdade já estaria bom, mas eu que não estou satisfeito ainda. E aí, já na página 56 da lição do professor, diz assim: não obstante, a Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e sua esposa. Aqui está escrito assim, ó: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 19. Está falando o quê? Dessa questão de sexualidade. Quando fala seja bendito o teu manancial. Manancial aqui é o que é chamado de... como é o nome, meu Deus? Eufemismo. São palavras usadas mais delicadas para substituir palavras mais fortes. Na tua mocidade. E ainda goza a vida com uma mulher que amas. Em Eclesiastes 9:9. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e sua mulher devem buscar a satisfação. Você deve buscar a satisfação mesmo. Se satisfazer, tal, fazer a torta e a direita. Conforme está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios 7:5. O correto uso do corpo. No ato sexual ocorre a fusão dos corpos. Nisso, agora você vai entender uma coisa. Assim não são dois, mas uma só carne. Ou seja, quando fala que os dois não serão mais dos corpos, mas uma só carne, está fazendo uma referência ao ato sexual, ao sexo. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. Quem é que faz isso? Unir em uma só? Quem é que faz isso? O sexo. Aí vamos para, como é que chama isso aqui, meu Deus? O subsídio teológico só existe na lição de professor, que vai falar sobre um hormônio que age nesse momento, né? Pesquisadores descobriram um hormônio chamado ocitocina, ou hormônio do amor. A ocitocina é uma substância química que nosso cérebro libera durante o sexo e a atividade que precede o ato. Quando essa substância é liberada, produz sentimento de empatia, confiança e profunda afeição. Cada vez que você faz sexo, seu corpo sofre uma reação química que lhe diz para apegar-se. Deus criou os meios para satisfazer nosso desejo por intimidade em um nível biológico, que é o ato sexual, no caso a penetração. Recreação. Então ensina-nos a Assembleia também. Uma das razões por que Deus criou o sexo foi para o nosso prazer. Vemos isso claramente em Provérbios 5, 18 e 19, que está assim: seja bendito o manancial, citando novamente aquele versículo, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, com uma serva amorosa e gazela graciosa. Sacia os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Essa passagem fala de um marido sendo satisfeito pelo corpo de sua esposa. O texto original pode ser lido assim. Originalmente pode ser lido assim. Cadê? Me perdi. Que você fique inebriado pelo sexo com ela. Deus planejou o sexo para ser divertido e prazeroso. Está claro que Deus criou o sexo para o nosso benefício e para a sua glória. Deus criou o sexo para a sua glória. E o livro de Cantares é um livro de conteúdo sexual. Tá bom? Essa é a mensagem, é isso que a Assembleia de Deus nos ensina sobre esse assunto. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus que criou esse ato é para ser divertido, prazeroso, não é para encarar isso como algo pecaminoso, indecente, ruim, mau, impuro, mas algo para a glória de Deus, assim como nos ensina a Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Fique com Deus.